Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Obrigado aí pela presença. Bom, eu vou substituir o Fábio, que é o cara que gosta e fala bem assim em público. Então, vocês vão ter que me dar um desconto. Eu vi que descolaram uma foto minha aí com o microfone, foi a primeira palestra que eu fiz, essa é a segunda, então me ajuda. Então, vamos lá, antes da gente entrar na Combio, eu vou só fazer um introito de como é que a gente chegou lá, né? Então, essa é a minha ficha técnica. E eu citei a minha convicção política, né? Eu sei que não é uma coisa comum, mas hoje em dia é um tema super em voga na cabeça de todo mundo, né? Esse atleta aí é atleta mesmo, né? Não é um atleta. Vamos lá. Bom, então meu primeiro emprego foi na Bolsa, na BMF, antes dela se fundir com a Bovespa, né? Era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, eu fiz um estágio lá, e depois eu fui contratado por uma corretora, essa corretora Interfloat, isso na época da faculdade ainda, né? Comecei na corretora como estagiário, depois fui efetivado e trabalhei lá uns 3 anos no mercado financeiro. Era um negócio que todo mundo que estudava administração de empresas lá na minha faculdade na época gostava, era, vamos dizer assim, o sonho profissional de cada um, né? Mas aí, o meu pai, que é do segmento industrial, abominava o fato de eu trabalhar com finanças, né? Pô, mercado financeiro e tal. E aí ele me convidou, eu vou tirar isso aqui, me convidou para montar uma empresa. E aí eu tinha já muita vontade de empreender, sempre foi assim, na minha cabeça eu sempre tive que eu ia ter a minha própria empresa, e aí eu não resisti àquela oportunidade, então ele ofereceu para ser o sócio capitalista, e eu entraria com o trabalho. Só que a ideia dele era montar uma fábrica de camisas no Nordeste. Bom, tinha tudo para dar errado e, de fato, deu errado. Eu estudava à noite e tocava uma fábrica de camisas no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade bem interessante. Foi uma experiência legal, mas depois dessa experiência eu participei aí, talvez, do maior desafio da minha vida, que foi lá em 2004, que foi abrir mão desse negócio, quer dizer, não era só um negócio que eu estava abrindo mão, eu estava abrindo mão também da segurança familiar, vamos assim dizer, né? E, obviamente, que nesse momento alguns conflitos foram gerados e eu, naquele momento, não tinha capacidade financeira, não tinha independência financeira, então foi bem difícil. Foi difícil também enfrentar o fracasso de um negócio, né? A fábrica de camisas não deu certo, não dava lucro, a gente pagava imposto, os vizinhos não pagavam. E aí a gente resolveu fechar a fábrica de camisas. E aí, naquele momento, eu cheguei a ficar em dúvida. Será que eu servia para ser empreendedor? Não servia? Avisei meu pai que eu não ia continuar, fechei a fábrica e fui me virar sozinho. Fui trabalhar com comércio exterior, que era uma coisa que me atraía bastante também, por conta de viagem, de abrir a cabeça, o mundo inteiro e tal. Mas fui aí já sozinho, sem a ajuda da minha família, a ajuda do meu pai e sem dinheiro. Então, no começo, a gente bateu muita cabeça. Nesse momento eu me uni aí com um sócio que é meu sócio até hoje, é o irmão do Fábio, chama Marcos. Nós somos 4 sócios. E aí, naquela época, eu e o Marcos, a gente montou uma trading, que chamava Brasilis, que o foco era exportar produtos brasileiros para a África. E a gente viveu aí um bom tempo aí de idas e vindas para Angola, Nigéria, África do Sul. Fizemos alguns negócios, mas a gente tinha pouca estrutura. Por conta dessa falta de estrutura, a gente resolveu fazer uma parceria com a Comexport, que é uma trading grande, e aí a gente montou uma célula de negócios de comércio exterior, focado em África ainda, com essa Comexport. Bom, um belo dia, e aí a gente começa a chegar já na Combio, a gente recebeu um pessoal lá no nosso escritório, que queria fazer exportação de biomassa na forma de pellets. Pellets parece uma ração assim de cachorro, que na verdade é feita de resíduo de madeira, e lá na Europa eles usam isso para fazer aquecimento de residência, para misturar com o carvão mineral na geração elétrica. E a gente olhou para aquilo e falou, esse negócio é interessante, é um negócio de futuro, energia renovável. E, principalmente, acima de tudo isso, a gente montar um projeto como esse, a gente estaria construindo alguma coisa palpável. O que incomodava a gente no mercado de trading é que trading, o comércio, o dia a dia é muito interessante, mas
você não está criando alguma coisa e, às vezes, você sente falta de estar, vamos dizer assim, agregando valor para a sociedade de maneira geral, sabe? Aquela coisa um pouco mais interna que não satisfazia a gente, e aí a gente olhou, então, para essa oportunidade do projeto de exportação de pellets como uma forma da gente não só fazer comércio, mas também entrar na indústria, montar uma fábrica, então, de pellet e começar a exportar. Bom, aí a gente voltou, isso aí foi lá para 2006, mais ou menos, né? E a gente desenvolveu um projeto para montar uma fábrica, tinha o parceiro de financiamento já, mas aí as variáveis desse mercado, que eram principalmente, né, o câmbio, que era bom para exportação, começou a ficar ruim para exportação, o frete internacional subiu, não fez muito frio na Europa naquele determinado ano, e aí o preço lá na Europa caiu. Em resumo, o negócio começou a ficar esquisito, mas nesse momento a gente já tinha enxergado um potencial para o mercado de biomassa dentro do Brasil, que é o mercado industrial. Então, um pouco diferente da Europa, onde eles têm, como eu falei, os aquecimentos residenciais ou o carvão mineral, né, para gerar eletricidade. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum dos dois, né? Não tem muito frio, ninguém tem um aquecedor em casa, ou poucas pessoas, e a gente não usa muito carvão mineral na geração elétrica. Mas a gente usa nas indústrias o gás natural e o óleo BPF. Então, o que é o mais comum, né, nesse mercado? É uma indústria aí que produz alguns produtos, a maioria dos produtos aí exige a utilização de vapor. Ela vai lá e compra uma caldeira, que é uma panela de pressão gigante, compra os seus combustíveis lá, tem os seus operadores, né, que vão fazer manutenção, operar o sistema e geram o vapor por conta própria. Esse é o padrão. A gente olhou para aquilo e a gente falou, olha, eu acho que a biomassa pode entrar nesse segmento. E aí a gente modelou o negócio e criamos a Combio em 2008, já com essa configuração. Aí, não mencionei, mas antes disso, né, na época ainda do desenvolvimento, a gente chamou mais 2 sócios, né, então já fundamos a empresa enquanto 4 sócios. Eu, o Fábio, o Marcos e mais um sócio que era só investidor, mas é um investidor muito ativo chamado Roberto. Bom, fundamos então a empresa, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor, né, esse lado, vamos dizer, inovador que a gente trouxe para o mercado, que não é uma inovação propriamente tecnológica, mas é uma inovação de modelo de negócio, né? Então, como eu descrevi, as indústrias vão lá e compram o seu ativo, compram o seu combustível e geram sozinho o seu produto vapor ou fazem a geração do vapor junto com a eletricidade. O que é diferente do que a gente faz? Em primeiro lugar, ao invés do cliente comprar a caldeira, nós compramos a caldeira. Então, eu vou até um cliente e falo, olha, você tem o seu sistema instalado, está funcionando, está ótimo. Você não tira a mão do bolso, você não vai ter nenhum trabalho, eu vou fazer um investimento, só me separa um terreno aqui, eu vou fazer um investimento aqui, vou colocar os meus operadores para operar a caldeira, eu vou trazer o combustível, você não vai ter nenhum trabalho operacional, nenhum risco operacional e nem financeiro, e eu vou te vender esse produto final, ao invés de você gerar sozinho. E qual que é a diferença? Ao invés de você estar comprando um combustível fóssil, que é o óleo e o gás natural, você vai estar comprando um vapor que é gerado a partir de um resíduo agrícola, florestal, que é o que a gente chama de biomassa, né? E, portanto, que tem uma origem renovável. E o segundo diferencial é que, vamos dizer, você não vai ter mais trabalho com essa área, porque a geração de energia dentro de uma indústria não é o foco da indústria, né? Não é o core business, é uma coisa que eles chamam, inclusive, vamos dizer, uma utilidade, é uma coisa secundária que existe para poder sustentar a operação da indústria. Então, essa foi, vamos dizer assim, um segundo diferencial tecnológico que a gente trouxe, que foi fazer com que esse mercado, que 100% dos casos gerava isso sozinho, passar a ter um parceiro, um terceiro, fazendo essa geração. O começo foi difícil, as empresas são conservadoras, né, o ramo industrial é conservador. Como é que 3 moleques lá vão convencer aqui que eu vou terceirizar a minha geração de vapor? Mas, com o tempo, a gente foi estruturando a empresa, a gente foi demonstrando que a gente tinha capacidade de entregar aquilo que a gente estava se propondo. Fizemos alguns cases, aí, um primeiro negócio com um sacrifício de preço maior para convencer o cliente a colocar. Mas, a partir do momento que a gente tinha o primeiro projeto, o segundo já foi um pouco mais fácil, e aí o terceiro um pouco mais fácil.
A empresa veio, então, se desenvolvendo. A gente hoje atende clientes de renome, né, clientes que, eu diria assim, não são tão simples de entrar. A Klabin, por exemplo, é uma empresa que tem, diferente do que eu mencionei, né, que a maioria das empresas usam óleo e gás, você tem alguns segmentos que usam, ou já usavam biomassa. O segmento de papel e celulose já está acostumado a usar biomassa, porque faz parte do core business dele ter a geração da biomassa, e eles aproveitam e usam, então, a caldeira com biomassa em vez de óleo e gás. Então, eu coloco em primeiro lugar a Klabin, não porque é mais importante, mas porque é simbólico o fato de eles conhecerem muito de biomassa, conhecerem muito de caldeiras a biomassa e, ainda assim, terem se disposto a fazer 2 projetos. Já estamos indo para o 3º projeto com eles, com a Combio. Então, a gente tem bastante orgulho disso. Eu acho que já passou aí, mas a gente fundou a empresa em 2008, então tem que passar rápido, já tem 7 anos que a gente está trabalhando. O mercado é um mercado que está aquecido ainda, então, apesar do momento da economia brasileira, né, como foi mencionado, eu acho que, de fato, as oportunidades elas ficam em alguns segmentos, naturalmente não em todos, mas no nosso segmento a oportunidade ainda está muito presente, então a gente está crescendo bastante. Esse número aí de faturamento já para o ano que vem a expectativa é ele ter um incremento significativo, e a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo, porque a gente chegou num momento que, primeiro, hoje a gente pode dizer que a gente consegue fazer aquele tipo de operação que é a geração de vapor e a cogeração de vapor e eletricidade dentro de indústrias, melhor do que as indústrias fazem. Por quê? Porque é o nosso core business. A gente só pensa nisso 24 horas por dia, 365 dias por ano, e uma hora a gente tinha que ficar melhor. E eu diria hoje que, conhecendo já boa parte das indústrias aí, que são consumidores intensivos em vapor, eu diria que a gente tem um modelo de operação e manutenção que é mais adequado do que o que essas empresas aplicam. Então, é mais um diferencial que a gente acabou desenvolvendo. Acho que a gente pode mudar, e aí eu vou dar uma ênfase aí na nossa visão, né, que aí começa a entrar um pouco mais no tema que eu acho que é um tema super atual, que é a questão ambiental. A gente leva a sério a nossa visão, então a gente quer de fato ser protagonista na migração desse modelo que hoje é sustentado em combustíveis fósseis. É uma coisa que não é opcional para o mundo, eu diria, né, e a COP está aí para, vamos dizer, esclarecer cientificamente esse ponto. O mundo vai mudar a sua matriz energética e a gente, dentro do nosso nicho, a gente quer de fato ser protagonista, gerar um impacto efetivo. Então, a nossa motivação de dia a dia, ela vem mais do que simplesmente criar uma empresa grande, ter lucro, todo mundo ficar rico. Isso tudo passa na cabeça de todo mundo que está lá. Mas tem um ponto que passa, eu diria, com mais ênfase do que esses outros, na cabeça de todo mundo, não dos sócios, mas da empresa inteira, que é a gente vamos dizer, a gente gerar impacto para valer nessa migração de modelo, que nós acreditamos que vai acontecer, quer nós queremos ou não. Então, achei legal mencionar aqui os nossos valores. Para não me estender, eu vou falar só da sustentabilidade, da forma que a gente enxerga a sustentabilidade, né? Então, parece muito óbvio, né, você mencionar que você tem que tomar uma decisão pautada na sustentabilidade ambiental, social, econômica, mas quando você vai para a prática, nem sempre é assim. Eu diria, na maioria dos casos, não é assim. E lá no nosso caso, a gente tenta que seja assim sempre. Então, a gente procura olhar esse tripé. Isso quer dizer também que a gente não faz coisas para não ter lucro, né? Então, olhando para o lado ruim, a gente não vai fazer uma coisa que é boa para o meio ambiente, é boa para o social, mas não é sustentável financeiramente. A gente não se dispõe a tomar esse tipo de decisão, ao mesmo tempo que a gente não se dispõe a tomar a decisão só pelo lucro, né? E, bom, acho que eu inverti os slides, eu ia falar das empresas B. Fala primeiro a empresa B, a gente volta. Não, um próximo. Então, acho que essa questão desse equilíbrio, né, de lucro e outras consequências que me traz a fazer a propaganda aqui do movimento de empresas B,
Para quem não conhece, acho que vale muito a pena depois pesquisar mais, mas é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, está difundido aí em boa parte do mundo, está no Brasil já há uns 4 anos. O Brasil é ainda incipiente, mas está se consolidando. Algumas empresas grandes já aderiram, né? A Natura, acho que é o principal case. Basicamente, a ideia do movimento de empresas B é justamente trazer, vamos dizer assim, essa responsabilidade para as empresas das consequências das atividades delas, né? Então, é um movimento que certifica empresas que têm, vamos dizer, algumas práticas em variadas ênfases, né? Na ênfase de governança corporativa, na ênfase ambiental, social, approach com a comunidade, com os colaboradores, mas a essência do negócio, na verdade, é unir empresas para difundir esse conceito de que as indústrias, as empresas também são responsáveis pelas consequências que acontecem aí com as suas atividades, né? Obviamente que essas mudanças passam também pela mudança de hábito dos consumidores, né? Muitas pessoas argumentam que adianta você mudar as empresas se o consumidor quer aquela coisa e se ele continuar querendo daquela forma, alguém vai fazer, né? Você vai fazer direitinho, o outro não vai fazer direitinho, mas o mundo está mudando. Eu diria que talvez o Brasil ainda não com a velocidade que está acontecendo lá fora, mas a conscientização do consumidor, das pessoas em geral, está atingindo um patamar diferente do que foi há pouco tempo atrás. E hoje as pessoas estão preocupadas em o que as empresas estão fazendo para conseguir gerar aquele produto final. Então, esse selo é uma forma de demonstrar que ali o que está sendo feito, qualquer coisa que seja, em diferentes segmentos, está sendo feito a partir de determinadas preocupações, algumas delas oneram, inclusive, o processo, mas garantem para o consumidor final que aquele consumo está sendo feito de uma forma mais adequada, né? É só fazer a propaganda para vocês pesquisarem, porque vale a pena. E aí, se puder voltar um slide, né? Mais um. Acho que o dia hoje é um dia histórico, né? Eu estava lendo de manhã, o pessoal lá na COP, os países conseguiram finalmente chegar num texto final lá para, vamos dizer, para esse protocolo, né, que eles estão firmando. Pelo que eu entendi, ele vai ser inclusive assinado hoje, então é uma coincidência curiosa. E o texto de hoje é um pouquinho diferente do texto de ontem, né? Até ontem o texto dizia o seguinte: em 2050 a humanidade vai ter que zerar as emissões de CO2. Então, neutralizar o termo quer dizer o quê? Zerar. Hoje o texto está dizendo que vai ter que reduzir drasticamente. De qualquer forma, zerando ou reduzindo drasticamente, o que quer dizer isso, né? Primeiro, no aspecto de oportunidade, falando do meu negócio, de outros negócios sustentáveis, de energia eólica e de maneira geral, eu acho que é natural que abre-se aí uma janela de oportunidades. Hoje a gente vende economia financeira para os clientes, né? Alguns clientes têm a consciência de falar, eu estou mudando no combustível fóssil para um renovável, mas a maioria dos casos, eu preciso entregar tudo aquilo que eu falei, gerando economia. Se no futuro for uma necessidade, uma obrigação das empresas deixar de emitir CO2, é natural que a gente vai ter um caminho facilitado. A gente tem essa perspectiva, a gente acha que isso vai acontecer, ou seja, sai lá da COP um texto, gera uma obrigação, de alguma forma o Brasil, o governo brasileiro, vai ter que repassar essa obrigação para os cidadãos, para as indústrias, e no caso do segmento industrial, isso vai querer dizer o quê? Supostamente, vai dizer o seguinte: olha, você emite hoje X mil toneladas por ano de CO2. Amanhã e depois de amanhã, você vai ter que emitir X menos alguma coisa até o momento que você vai poder emitir só tanto. E quando você olha para esse segmento, a geração de vapor, a geração de energia dentro das plantas é o principal emissor de CO2. Então, hoje a gente está inserido num segmento que dá para a gente fazer aquilo que estava na nossa visão, ou seja, de fato impactar a redução dessas emissões. E o segundo ponto, consequências, né, trazendo o lado do risco de tudo isso, né, é que se de fato daqui 35 anos, né, 2050, ou seja, todo mundo que está aqui vai estar vivo, ativo,
se a gente tiver que zerar ou reduzir drasticamente, seja lá o que isso significa, as emissões de CO2, a nossa sociedade vai mudar completamente, em diversos sentidos, né? A gente hoje é muito dependente ainda de combustíveis fósseis para tudo, né? Você imagina um avião voar sem um combustível fóssil. Hoje, tecnicamente, nem é viável isso. Então, as pessoas vão deixar de voar em 2050? Como é que vai ser isso? Então, de uma forma ou de outra, os hábitos das pessoas, nesse caso aí, forçadamente, vão mudar. Eu acho que é uma coisa que cabe à reflexão. Ainda estou fazendo a minha reflexão, porque eu estou surpreso pelo fato de que eles conseguiram chegar num consenso dessa meta de aumentar a temperatura média da Terra em apenas 1,5 grau, porque é difícil mesmo, né? 1,5 grau é muito sob o aspecto de consequências, mas sob o aspecto de concentração de CO2, é uma meta extremamente difícil. E se os países conseguirem atingir essa meta, vai ser igual a dizer que a gente vai mudar muito, muito mesmo. Então vão ser anos aí curiosos nessa nossa geração, especificamente nessa questão de energia. Bom, eu trouxe só umas fotos para vocês visualizarem, então, o que a gente faz, né? Isso aí é dentro de uma planta da Klabin, então o cliente vai lá e cede em comodato um terreno para a gente vai lá e estabelece um CNPJ, então passa a ser uma filial da Combil, e aí lá a gente constrói uma unidade. Se puder ir passando as fotos, eu vou contando as historinhas dela. Então, essa aqui fica em Boituva, que é perto aqui de Sorocaba, são 2 caldeiras. Essa aí está meio feia, porque tinha acabado de ficar pronta, ela está mais bonita hoje em dia, mas eu queria contar um pouco esse caso aí. A gente tá no Pará, essa fábrica aí é uma mineradora francesa que opera lá no Pará, no interior do Pará. Eles queimavam óleo BPF, queimavam mais de 1.000 toneladas por mês de óleo BPF, que vai dar alguma coisa em torno de umas 25.000 toneladas de CO2 por ano, 25.000 toneladas, bastante. E aí esse projeto, a gente substitui as caldeiras deles por essa caldeira que queima caroço de açaí. E, como vocês devem saber, o açaí vem do Pará, 99% do açaí vem do Pará. E, para quem nunca viu, o açaí é uma bolinha desse tamanho aqui, que a carapaça dela é a fruta. E o caroço, que é do mesmo tamanho praticamente, é um resíduo, que lá no Pará não era bem gerenciado, vamos assim dizer. Então, os produtores, né, as indústrias, os batedores, como eles chamam lá, costumam ainda jogar esses caroços nos rios. Só que o caroço é mais denso que a água, então ele afunda e ele causa assoreamento de rios lá. E aí, então, a gente acabou conciliando 2 coisas super interessantes, que foi fazer com que o cliente deixasse de consumir um combustível fóssil e fazer com que essas indústrias passassem a ter uma alternativa para direcionar esse produto, na verdade, até agregando valor a ele, e deixar de destinar isso para um rio ou para um terreno baldio, que é o que eles fazem também. A gente consome aí umas 5.000 toneladas por mês de caroço de açaí, que lá para aquela micro-região é algo significativo, é mais ou menos uns 30% do açaí que é produzido lá no Pará, talvez um pouco menos, uns 20%, 25%, a gente resolveu o problema de 25% do lixo gerado pela indústria do açaí, que todo mundo aqui, a maioria gosta, toma, eu caso, mas que a gente mal sabe que lá na origem aquilo está sendo feito de uma forma que talvez não é a mais adequada. Essa no Rio Grande do Sul, a gente usa casca de arroz, é um outro resíduo também que não tinha destino. A gente pode passar. Essa aí que a gente tem mais orgulho, que é a última planta, acabou de ficar pronta. Se você quiser passar a próxima foto, ela fica aqui em Angatuba, que também é próximo daqui. São 2 caldeiras, não dá para ver a outra, caldeiras grandes, um investimento grande que a gente fez e começa a operar essa semana agora. Estamos na expectativa aí. Então, esse é o nosso negócio. Eu acho que a nossa inovação foi essa, o modelo de negócio, não a tecnologia. Essas caldeiras já existiam, não é a gente que fabrica, a gente compra do mercado. A gente ajudou aqui numa melhoria ou outra, mas nada que dê para chamar de inovação tecnológica, vamos assim dizer. De qualquer forma, é uma coisa que ninguém fazia antes, que a gente faz hoje, e outros fazem já. A gente até, vamos dizer, motivou outras empresas aí a buscar esse modelo. A gente tem concorrentes hoje, né? Então, em resumo, é isso, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Valeu.